Bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, Shalom, Shalom, Shalom. Nós falamos ao vivo aqui de Minas Gerais, Sul Capixaba, Zona da Mata Mineira. Falamos aqui do nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Aqui está ele, com o seu padrão, seu folder, a sua Yerushalayim, não é isso? Logo a marca. E o nosso curso é o curso de Teologia Básica. Nós estamos tratando aqui do livro número 6 agora. A matéria Introdução Bíblica 6. É a última grade, é o último bloco de matérias, né? Para acabar o curso base. Depois do base nós temos o curso intermediário, com mais 18 matérias. Depois tem o bacharel, com mais 12. E aí, estou fazendo todos esses, você pode requerer o seu exame de vestibular, se tiver segundo grau, pode matricular-se no curso superior de teologia, aproveitando todos esses créditos aqui, dos nossos cursos aqui. Nós estamos na aula de Introdução Bíblica 6, Cartas Paulinas. As Cartas Paulinas são 13, no passado, no bloco 5, no livro 5 tem Romanos 1 e 2 Coríntios, no livro 6, começando com Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, agora 1 e 2 Tessalonicenses. Tessalonicenses para quem? Para a igreja em Tessalônica. Por que esse nome Tessalônica? Esse nome dessa região foi uma homenagem dada pelo grande Cassandro. Cassandro era um daqueles homens fortes daquele tempo, junto com Filipe II, pai de Tessalônica, pai de Alexandre o Grande. Esse Filipe II da Macedônia foi assassinado, depois Alexandre começou a sua jornada e conquistou o mundo da época. E esse Cassandro, depois que destruiu aquelas cidades todas ali, daquela região da Grécia, ele deu o nome de Tessalonique, Tessália-Nique, vitória em Tessália, daí o nome Tessalônica. E Paulo passou lá nas suas viagens missionárias. Na segunda viagem missionária, por exemplo, a gente encontra ele escrevendo as cartas de 1 e 2 Tessalonicenses. Ele passou por lá nessa região aí, e ele então vai escrever 2 cartas para essa igreja. Na segunda viagem missionária, ele está lá em Troade, quando aparece aquela visão de um homem macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-me. Ele desce para Neápolis, Filipos, depois vai andando, Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, Bereia. Então, na segunda viagem missionária, já estava alguns anos andando. Na primeira viagem foi 2 anos, ficou 3 para lá de Antioquia e Jerusalém, 5, agora mais 3, 8. Nas suas viagens missionárias, compreende 14 anos do ministério dele. 3 e 2, 5 anos parado, e 2 mais 3 mais 4 viajando. 4 e 3, 7 e 2, 9. Então é isso aí, essa carta de Paulo é escrita quando ele está na segunda viagem, logo depois de passar por lá. Antes de de completar 1 ano, ele mandou essa carta. Ele ficou 1 ano e meio em Corinto, e de lá ele escreveu as 2 cartas, 1 e 2 Tessalonicenses. Depois, na segunda viagem, ele volta por Cencreia, Éfeso, Cesareia, Jerusalém e Antioquia. Nós estamos nos anos mais ou menos 51, 52, 53. Tem até alguns teólogos que acham que a primeira carta escrita do Novo Testamento não seria Gálatas, seria Tessalônica, a carta aos Tessalonicenses. Então, o Paulo, o Silvano e o Timóteo são os 3 que estão escrevendo essa carta, ele menciona logo no início da carta, né? E as cidades macedônicas são essas que eu mencionei: Filipos, Anfípolis, Apolônia, Tessalônica e Bereia. Quando refere-se a Macedônia na Bíblia, aliás, aparece muitas vezes, a palavra Macedônia aparece 20 vezes no Novo Testamento. Essa Macedônia quer dizer terra estendida, e o vocábulo macedônio aparece 5 vezes, referindo a algumas pessoas que moravam por lá, como Aristarco, companheiro de Paulo, Segundo, companheiro também de Paulo, citado em Atos 20, Atos 27, Demas, que Paulo diz que abandonou e foi para Tessalônica, 2 Timóteo 4,10, é também citado um tal de Sópater, que seria também macedônico, Gaio, também da Macedônia. São esses irmãos da Macedônia, das quais as cidades são essas daí. Como não teve carta, só teve carta para Filipenses e para Tessalonicenses, não teve carta para Anfípolis, nem para Apolônia, nem para Bereia, nem para Neápolis,
Então, a carta é definida só para algumas cidades, né? Jazão era hospedeiro de Paulo naquela cidade, quando eles revoltaram e fizeram aquela confusão, e o povo achou melhor ele descer para Beré. Depois até ele faz uma referência dizendo que os irmãos de Beré eram mais cuidadosos, mais estudavam mais, mastigavam mais aquilo que se fala, conferiam, né? Diz ele que os de Tessalônica eram mais excelentes, porque conferiam as coisas uma com a outra. Essa cidade, ela era cortada pela famosa Via Inátia. Aquela Via Inátia que ligava Roma até Constantinopla, até lá no Bizâncio, lá no lado de lá, onde é a Turquia hoje, era pavimentada, uma estrada romana, ela passava por ali, na região dessas cidades macedônicas, Tessalônica também. Foi no ano 315 que Cassandro fundou então a cidade de Tessalônica. Havia 4 distritos, né? Já citei as cidades principais da Macedônia. E Macedônia havia uma distância aí de Filipos até Tessalônica, era de 160 quilômetros. Paulo foi andando cidade por cidade até chegar em Tessalônica. Mas o que nós temos importante? A primeira carta tem 5 capítulos, 89 versículos, 1.755 palavras e 9.855 letras. A segunda carta é bem menor, só tem 3 capítulos, 47 versículos, 964 palavras e 5.216 versos. A carta aos Tessalonicenses, o tema principal dela é a segunda vinda de Cristo. É o lugar que mais tem escatologia aí, né? Ela expõe, Paulo procura então combater os erros que estava havendo ali naquela igreja, né? E cada capítulo termina com a referência ao acontecimento da vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Então poderíamos dizer que essa carta é a vinda do Senhor com relação a ânimo, consolo, vigilância e santificação do crente. Ela foi escrita com o propósito de consolar os crentes durante a perseguição, a primeira, para consolá-los acerca de alguns de seus queridos que haviam morrido. Os Tessalonicenses temiam que aqueles que morriam perderiam o prazer de ser testemunha da vinda do Senhor. Eles achavam que a vinda do Senhor seria naqueles dias mesmo, né? Até parar de trabalhar. Por isso Paulo diz que quem não trabalha não coma. Eles pararam com tudo e ficaram só como se fosse agora nessa pandemia, confinados esperando o Senhor Jesus voltar. Parece que alguns haviam caído nesse erro, né? De parar com tudo. Ele menciona isso no capítulo 4. Ela foi escrita de Corinto, já falamos sobre isso. E o senhor Robert Lee de Londres dá o seguinte esboço proveitoso para essa carta, sobre a vinda do Senhor Jesus. Ela é uma esperança inspiradora para o recém-convertido, no capítulo 1. Ela é uma esperança animadora para o servo fiel, no capítulo 2. É uma esperança purificadora para o crente, no capítulo 3 e um pedaço do 4. Uma esperança consoladora para os enlutados, no capítulo 4. E uma esperança despertadora para o cristão que dorme. Esse é um esboço feito pelo senhor Robert Lee de Londres. E Paulo então recomenda aos crentes que não parem, não confinem, trabalhem normalmente e aguardem, que a vinda do Senhor não virá sem que primeiro se revele o homem da iniquidade e detalhe aquelas coisas, né? O objetivo era esse, a epístola foi escrita com os seguintes propósitos: consolar os crentes durante a perseguição, e também diz Dake aqui que foi confirmar novos discípulos nas verdades fundamentais já ensinadas a eles, exortá-los a permanecer em santidade, proporcionar consolo em relação aos que haviam morrido. Todas as doutrinas foram ensinadas a ele durante um mês. Paulo esteve ali na sinagoga, três sábados passou na sinagoga, né? Os convertidos eram principalmente gentios, que se destacaram como exemplo de demonstração do poder de Deus, ensinado por Paulo a todos que creem. A vinda do Senhor é um tema constante, proeminente em todos os capítulos, né? Nessa primeira carta são 69 versículos de história e 20 versículos de profecias não cumpridas. Na segunda epístola, o objetivo já mudou, já é para consolar, para corrigir a falsa doutrina de que o dia do Senhor já tinha vindo. Na primeira eles ficaram parados pensando que vinha logo, pararam com tudo. Na segunda ele manda a correção dizendo que, para ali, não virá se primeiro aconteça uma série de coisas. E também para falar sobre as severas perseguições que ocasionaram em alguns a ideia de já ter começado a grande tribulação. Eles estavam tão preocupados com a coisa, estavam achando que já tinha acontecido a vinda de Cristo e estavam começando a grande tribulação. E para censurar aqueles que estavam comportando desordenadamente. Essa é a segunda carta, também escrita de Corinto, logo depois da primeira. Daí que diz que o tema era ensinar os Tessalonicenses quanto ao dia do Senhor e aos eventos imediatamente precedentes,
falsos mestres forjando o nome de Paulo em uma carta, haviam ensinado aos novos convertidos que eles mudaram a sua doutrina e que o dia do Senhor estava próximo. Paulo lembrou-lhes que eles já conheciam a verdade recebida por meio dele e os assegurou que não mudaram a sua doutrina, que não tinha nada a ver com a carta forjada. Algum inventou uma carta lá e falou que era de Paulo. E instou para que permanecesses firmes na verdade. Seus ensinos mostram que a apostasia e o anticristo precederiam o dia do Senhor. E o arrebatamento da igreja precederá, então, o anticristo. Essa segunda carta tem 31 versículos de história e 16 de profecias não cumpridas. Na segunda carta, ele também consola, corrige falsa doutrina. O conteúdo é esse: os crentes perseguidos, os que não se arrependeram, a apostasia, e falando também um pouquinho sobre o serviço. Paulo mencionou os seguintes acontecimentos que precederiam a vinda do Senhor: a apostasia, povo de Deus arrebatado e depois a revelação do anticristo. Essa carta aos Tessalonicenses, ela não tem muitas citações diretas do Velho Testamento dela, não. Mas tem em comum com essas e outras cartas paulinas uma dívida significativa com as escrituras hebraicas. Usa-se muito referências, mas sem citar literalmente o Velho Testamento em si. Então, as duas cartas aos Tessalonicenses, aquela cidade marítima, aquele porto que ficava lá embaixo, já na região da Macedônia, foi falando sempre sobre a vinda de Cristo, alertando na primeira carta que aconteceria, que os mortos ressuscitariam primeiro, depois nossos livros seriam transformados e tal. E na segunda, Paulo escreveu corrigindo alguns excessos que eles haviam tido com referência a esse tema. Então, essa carta foi escrita de Corinto, logo depois que ele passou pela cidade. Ele esteve algum tempo ensinando nas sinagogas e passou também por Anfípolis, Apolônia, Bereia, Filipos, que são outras cidades da Macedônia. Vamos ficando por aqui. A paz, a graça. Um abraço. Tchau, tchau.